Oi, pessoal. Acupuntura simples ou simplificada, Maria Luísa Carvalho, e estamos aqui novamente para um momento de aprendizagem. Bem, eu tenho falado ao longo dos meus vídeos sobre rota energética de forma fragmentada, ou seja, vídeos curtos falando um pouquinho de uma coisa, de outra e assim vai. Lembrando o seguinte, se eu fosse falar tudo de uma vez só, num vídeo só, vocês não iam aguentar. Eu iria lá para 4, 5, 6 horas de gravação e ninguém ia aguentar um curso com isso aí. Então, é o seguinte, eu fragmentei e falei sobre isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre sedar e tonificar nos meridianos de natureza terra, yin e terra yang. Sedar terra yin e tonificar, tonificar terra yin e sedar terra yang. Mas o que é isso? Quando me falaram isso a primeira vez, olha, eu fiquei quase um ano, porque o professor e a professora que me ensinou isso, ele não falava de forma simples, ele falava, você não percebeu? Você não fez? Então, assim, eu observava e ia para casa, ficava tentando tirar minhas conclusões. O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. Vou destrinchar para vocês de forma bem simples ou simplificada. O elemento terra carrega 2 meridianos. Um de natureza yin, outro de natureza yang. O de natureza yin é o baço e o de natureza yang é o estômago. Pois bem, como eu falo muito dos chus distais e o meridiano do baço possui 21 pontos e do estômago com seus 45 pontos, eu falo, mas espera aí, só tem alguns pontos do baço que estão entre o joelho e os pés. E só tem um determinado número de pontos do estômago que também estão nessa região. E quando eu falo da rota energética, e para sedar, tonificar, uma energia está descendo, outra energia está subindo, eu também menciono os meridianos Yin e Yang Ming, que fazem par dentro de um quarteto com baço e estômago. Então, o par Yang Ming é o intestino grosso e o estômago, meridianos de natureza yang. E o baço e o pulmão faz um par com o Yin da mão, o outro do pé. E aí vem assim, mas por que eu tenho que saber isso? É difícil pra gente tentar assimilar isso quando não está acostumado. Então, assim, o pulmão faz a energia descer na rota do quarteto Yin, mão. Mas o pulmão tem 11 pontos, né? Mas somente alguns estão nessa direção aqui, ó. Nesse percurso, né? O baço faz a rota lá no pé. Então, a energia do baço, ela sobe, a do pulmão desce. Olha que interessante. Se eu pulsar um desses pontos, tanto do pulmão quanto do baço, eu vou mover a tal energia onde está estagnada de acordo com as síndromes. Mas é preciso muito. Bom, o paciente vai chegar no seu consultório, vai reclamar, você vai anotar, olha, tem isso, tem isso. Geralmente, eles vão chegar no seu consultório
não como uma prevenção. Eles vão chegar lá onde a medicina alopática já não faz mais efeito nenhum. E aí sobra para acupunturista. Bom, então, vamos lá entender o outro par, o Yang Ming, que é o intestino grosso e o estômago. O intestino grosso está subindo a energia e o estômago está descendo a energia. Então, quando eu punciono um desses pontos, eu destravo a energia. Para quem é terapeuta energético. E aí fala-se assim, mas como é que é? Então eu pego a agulha e pam, qualquer jeito. Não é assim. Você precisa sentir o tequi, a energia. Então essa prática você só vai conseguir muito êxito quando você praticar em você mesmo e numa profundidade que você sente aonde você pode chegar com a sua agulha, seja lá o diâmetro que for. Porque também a gente tem que considerar que tem pessoas mais obesas, outras muito magrinhas, outras mais ou menos. Eu não posso usar a mesma agulha com a mesma profundidade em todos os lugares, tá? Bom, então, vamos lá. Todos, agora não é exceção, é regra. Todos os meridianos de natureza e Yang, eles terão que ser sedados, tá? Ah, mas onde que eu vi isto? Tem um capítulo no Suen que fala isso. E o que é sedar nessa postura? É pôr e tirar a agulha. Então, tô lá mexendo com a minha agulhinha, eu vou lá num meridiano de natureza Yang, nos pontos X distais e vou colocar essa agulha como se fosse uma lança. Tá na hora que eu virei essa agulha, captei toda a energia divina e vou como um condutor com todo o conhecimento que me cabe e me compete como acupunturista. Quando eu coloco nesse ponto, o buraco energético do ponto se abre e a agulha vai, que vai bonitinho, que nem um quiabinho, tá? É isso. E é lógico, o acupunturista ele tem que entender que ele vai ter que desviar de veias, de capilares, de artérias, né? Ele não pode ir lá para enfiando a agulha. Eu já vi muitos alunos que eu tive, pego a agulha e... não é assim, não. Isso aí você tem que sentir. Então, esta postura tem que ser de você para com você mesmo. Aí você faz com você e depois você vai ver o que acontece quando você vai fazer com os demais. Então, primeiro começa em você, tá? E tonificar é deixar a agulha de 5 ou mais minutos. Então, quais os meridianos do Tain e do Yang Ming que eu posso tonificar? Deixar a agulha de 5 ou mais minutos. Baço e pulmão. Porque eles são de natureza Yin. Então, eles podem ser tonificados, deixados a agulha. E intestino grosso. E o estômago tem que pôr e tirar a agulha imediatamente. Ah, mas como é que eu faço? Eu primeiro começo com o baço, com o estômago. O que eu faço? Boa pergunta que me fizeram uma vez numa aula. Como você faz? Ok. Qual é o seu horário de atendimento? Então, também tem isso, né? Eu prefiro atender das 7 da manhã até às 11. Depois eu vou almoçar e aí eu volto só depois das 14 horas. Então, o horário energético do baço eu uso muito, que é o horário energético de qual horário? Das 9 às 11.
É o horário energético do baço. Então, a maré energética do baço estará nesse período, então eu vou lá e coloco a agulhinha tonificando, deixando a agulhinha lá. Ah, mas que ponto eu vou escolher? Para que síndrome eu vou escolher? Calma, o vídeo não é para mostrar para vocês que síndrome e que ponto. Eu só estou mostrando para vocês que este é um procedimento de atendimento dentro do horário energético, tá? E se você atende das 7 até as 9, então você tem que sedar, pôr e tirar a agulha, que é a hora do meridiano do estômago. Bom, em geral, o que eu faço? Se eu vou atender nesse horário, eu deixo 10 minutos tonificando nos pontos do meridiano do baço. Quando termina os 10 minutos, eu cedo. Ou faço o contrário. Depende. Tá? Depende de cada paciente, depende qual o quadro. Bom, essa é uma das dicas, né? Agora, qual ponto e qual síndrome, aí sim a gente tem que entender isso, porque a energia, ela estará estagnada nos 3 aquecedores, ou em um aquecedor, ou em 2, no caso da queixa do paciente. Então, por exemplo, do processo tifoide para cima, é o aquecedor superior. Então, as queixas vão estar em cima disso. Do processo tifoide até próximo ao umbigo, aquecedor médio, e do umbigo para baixo, aquecedor inferior. Ah, mas o baço tem 21 pontos, dos chus distais, eu pego o BP9, seria o último ponto dentro da rota energética dos chus distais. E aí, o que eu faço com o restante, que são 21 pontos, o total? Aí vai no lugar da dor, tá? Tanto que o baço pâncreas 21, grande lô, eu uso bastante. O fígado 13, o fígado 14, eu uso bastante, tá? Bom, se vocês gostaram da dica, compartilhe e passe para os demais, que isso vai somar dentro do seu conhecimento de acupuntura. Eu não cobro para gravar os meus vídeos. Eu comecei a estudar isso há 30 anos atrás, com muita dificuldade, ainda quando não tinha internet. Demorou muitos anos para eu chegar a essas conclusões, e eu estou compartilhando com vocês que é uma missão de todo o conhecimento que Deus me propicia para transmitir a vocês. Muito obrigada.